Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer o que o pessoal chama de Teorema Fundamental do Cálculo. Nome bastante pomposo e até que ele merece mesmo, viu? Ele vai juntar basicamente o que a gente tem agora, que é a integral que a gente ainda não consegue calcular, com a derivada, que é uma coisa que a gente até já sabe mais ou menos calcular. Ele vai juntar essas duas coisas que aparentemente não tem nenhuma semelhança entre elas, não tem nenhuma relação entre elas, né? Uma vai tentar calcular a gente se inspirou para tentar calcular a média de funções, a outra falava quanto que as funções variavam, beleza? Para poder fazer isso, eu vou precisar de algumas notações e mais alguns resultados que a gente não vai demonstrar, mas que eles saem mais ou menos tranquilos das definições de integral. Então, a primeira notação que eu vou usar é o seguinte: se você tiver uma função, lembrando aqui que eu vou sempre supor as minhas funções integráveis, tá? Senão a gente vai ter que ficar falando isso toda hora. Se você tiver ela, uma função assim, f de x dx. Se você quiser denotar ela ao contrário, do tipo inverter esses extremos, a gente vai usar simplesmente a notação isso aqui. Isso aqui vai ser menos o de b até a, tá bom? Então aí já dá para você ligar se o a é menor que b é menor que a, alguma coisa assim. Então, para inverter isso aqui, você só tá com um menos ali na frente, beleza? E eu vou precisar de algumas propriedades que saem meio que da definição. Uma delas, já de cara, a gente usa isso aqui bastante, é o seguinte: suponha que você tem um A, um B e um C. Eu não vou discutir em qual ordem eles estão, tá bom? Se você fizer a integral do A até o B, do f de x dx, eu consigo quebrar isso aqui. Bom, se você estiver no meio dos dois, fica meio claro o que eu estou fazendo. Então, C até B. Tá ok? Então, assim, se você tiver nessa ordem aqui, que é a clássica, C, B, o que você fez aqui? Eu preguei esse começo, depois eu fiz essa parte. Tá bom? Ó, do A até o B é a mesma coisa que fazer daqui até aqui, depois daqui até aqui. Tudo bem? Mas você poderia ter um caso que é esse aqui, ó. Você tem o A, o B e o C tá para lá. Então primeiro você fez tudo isso, mas depois meio que você descontou essa parte usando esse truquezinho assim. Então tem vários casinhos chatos aqui, mas se você fizer pensando um pouquinho aqui no começo, você meio que se convence de que isso aqui é verdade, tá bem? Então tem essas condições aqui no começo, eu vou usar bastante. E depois tem mais uma, que é o seguinte: agora eu vou comparar vou usar duas funções aqui. Então você pega fg que dê para integrar, tá, em qualquer lugar, vamos pensar assim. Se eu tiver a integral do a até o b do f de x e que estão parando aqui e tentar somar com a integral do a até o b do g de x, isso aqui vai me dar, então sempre supondo tudo integrável, isso aqui. Opa. Como é que você faz isso aqui? Você faz esse negócio tentando. Lembra que isso aqui é aproximado por somas finitas, certo? Então, se você estiver fazendo aqui essa aproximação com somas finitas aqui, essa aqui é a aproximação com somas finitas desse lado, se você fizer a mesma aproximação com as mesmas partezinhas que você faz, aqueles deltas lá da definição, essa igualdade vale, certo? Então, como a igualdade vale para cada pedacinho, quando você está com o limite lá, vai continuar valendo. Tá? É basicamente soma dos limites, é o limite da soma. Beleza? Esse aqui vale até para qualquer A e B, mesmo que o A for maior que o B ou o contrário, mas como algumas não vão valer, eu vou deixar marcado aqui no cantinho que a gente está usando o A menor que o B nas equações. Tá? Então eu vou precisar dessa. Eu preciso dessa aqui também, ó, que também sai por causa dessas somas finitas, que é, se você tiver uma constante k vezes um fx dx, isso aqui é simplesmente você tirar o k lá de dentro e continuar fazendo a integral. Tá bom? Basicamente, por quê? Porque nas somas parciais, lá que você tem de aproximação, você pode pôr o k em evidência. É simplesmente isso. E depois você faz o limite. Tá ok? Então a gente já tem essa aqui também. Eu vou precisar dessa aqui, que ela é um pouquinho mais complicada. Então, se você fizer o módulo disso aqui, certo? Isso aqui é menor ou igual que você colocar o módulo para dentro, vai, digamos assim.
assim. Tudo bem? Essa aqui, por que que sai? Porque lembra, você vai ter umas somas. Nem interessa quem são as somas. Vai ter umas somas que é assim, do tipo, uma soma de um cara com outro, com alguém, certo? A aproximação que você tem desses caras é para uma soma. Aqui você está fazendo a soma assim. Bom, mas se você usar a desigualdade triangular 2 a 2 aqui com esses caras, esse negócio vai ficar menor ou igual que S1 mais S2 mais... Papá. E se você olhar, esse aqui, esse de baixo, é uma aproximação dessa aqui. Tudo bem? Então é basicamente isso aqui. É só a desigualdade triangular para esses caras. Daí no limite vai manter a desigualdade. E por último, deixa eu descer aqui um pouquinho para a gente ficar com todo mundo, se a gente tiver que me referir depois. Se você tiver que a função f de x é sempre menor ou igual que a g de x, então você vai ter que a integral de A até B, aqui que eu vou usar aquele sinal ali de cima, f de x dx é menor ou igual que a integral da A, B, G, x, dx. Tá bom? Aqui basicamente é porque você está somando coisas que são sempre menores iguais a essa aqui, então no limite você mantém a desigualdade. Tá bom? Então a gente tem todas essas coisas aqui, eu vou usar isso hoje bastante. Tá? Vamos lá? Se a gente passa por essas coisas que são do tipo, são úteis, a gente vai usar várias vezes depois também, do tipo, mas a gente já vai usar elas agora no teorema fundamental, que é a parte mais importante. Então, esse aqui é o teorema. Então, esse aqui é o famoso fundamental do cálculo, tá bom? Então, teorema fundamental do cálculo. Então, você começa com I, intervalo fechado. Intervalo fechado. E eu quero que ele seja limitado. E que não seja apenas um ponto, tá bom? Então, sei lá, um intervalo do jeito que você pensa, um Azinho, Bzinho aqui, que eu só não quero ficar dando nome para esses caras. Aí eu pego uma função f, a f ela vai me sair do i e vai chegar nos reais, contínua, beleza? E aí eu quero uma outra f zona grande, que também sai desse intervalo e chega nos reais. Tá bom? Essa aqui eu não estou afirmando nada sobre ela. Aí eu vou falar o seguinte, são equivalentes. Quando a gente fala que são equivalentes, vai ter duas frases aqui. Essas duas frases, uma vale se somente se a outra vale. Parece que eu não fiz nada, porque eu não estou falando assim, vale isso. Estou falando que essas duas dão na mesma. Tudo bem? Mas vai ter uma coisa aqui legal. Então vamos primeiro colocar a primeira frase. A primeira frase é: existe um A pertencente ao I, tal que f de x é igual a f de A mais a integral do A até o x, do f de x. Então aqui, se você tiver em particular, aqui tem que ser ft, desculpa, ft dt, para qualquer x no intervalo, para x pertencente ao intervalo, para qualquer x que você pega aqui. Então, olha, aqui essa frase está falando, olha, a sua f é integrável e você consegue calcular a f grande baseada nisso. Tudo bem? Então, se por um acaso você conseguiu mostrar que essa f é integrável, e na hora que você calcula o a do a até um x e faz essa conta, soma com esse fa, isso dá o valor do f de x, então você vai ter a bolinha de baixo. Por enquanto você fala, mas como que eu vou conseguir essa condição? Você não vai conseguir essa condição, o que você vai querer é subir aqui, mas tudo bem, vamos lá. A segunda condição é f é diferenciável, tá? No interior do seu intervalo, né? Porque nas pontas não dá. E o f' de x é igual a f' de x. Para todo x no interior do i, né? Do tipo, para todo x lá no miolo. Acabei o enunciado, tá bom? Agora que vem o pulo do gato aqui, tipo, vamos tentar entender o que isso aqui negócio está acontecendo. Eu vou até descer aqui para caber para fazer um rascunhozinho, tá? Olha, importante são essas duas equivalências aqui, né? Do tipo, olha isso aqui de baixo. Supõe que você quer calcular. O que você vai querer na vida depois é calcular a integral da f'.
Vamos olhar então o seguinte, olha. Vamos supor que você está tentando calcular a integral disso aqui. Tá bom? ft dt. Eu não sei calcular esse negócio. A gente viu que isso aqui dá um pouco de trabalho, mesmo para funções bem simples. Mas, por algum motivo, eu descobri uma f grande, que a gente vai até dar um nome para funções que fazem isso, a gente vai chamar de primitiva da f, que ela é uma função que acontece o quê? Eu não sei, assim, eu sei que quando eu derivar ela, dá a f. Tudo bem? Então, sei lá, por exemplo, se você quer essa função aqui, ó, eu queria a minha f é a função x, é a identidade. Quem que é uma coisa que é a derivada da ela? Ah, uma coisa que é derivada da ela é, deixa eu ver, x quadrado, na hora que eu derivar vai cair, então se eu multiplicar aqui por 2, por meio vai dar certo, né? Porque ó, deriva essa, dá essa. Tá bom? Então achei um cara que faz isso aqui, beleza? Se você usar agora, então achei isso, então consegui satisfazer a linha de baixo. Se eu estou satisfazendo a linha de baixo, olha o que a linha de cima está falando. A linha de cima está falando que para calcular isso aqui, substitui aqui o que é o x. Está aqui, é simplesmente jogar esse cara para lá. Então ó, vai ficar isso aqui é simplesmente f de b menos f de a. Opa. Onde o fb e o fa são essas duas aqui, se no caso se a sua x for essa. Ou seja, se eu trocar o valor, se eu souber uma função que na hora que eu derivo dá f, é só calcular ela nas beiradas e fazer a subtração que isso me dá o valor da integral. Parece magia, certo? Do tipo, e é um pouco. Beleza? Vamos fazer isso? Então, ó, vou demonstrar isso e depois a gente vai usar esse negócio por bastante tempo. Tá bom? Então, vamos primeiro demonstrar, depois a gente usa em outros vídeos. Né? Mas acho que eu já convenci vocês que esse teorema é importante. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que mostrar que se vale a primeira, tem que valer a segunda, e que se vale a segunda, tem que valer a primeira. Tá bom? Usando todos aqueles fatos que a gente já tinha antes. Então vamos primeiro supor que vale a primeira e mostrar que vale a segunda. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou primeiro fazer uma igualdade que vai facilitar minha vida depois. Então vou começar com o seguinte. Eu vou pôr uma coisa aqui que parece a derivada da f. Tá? Eu estou supondo que existe então essa f que faz isso. Eu vou escrever o que seria a derivada da f. Derivada da f seria uma assim, o cara com quem, na hora que eu calcular o limite, vai dar a derivada da f. Então vai ser f de x mais h menos f de x sobre h. Tá bom? Isso aqui é o que cara que na hora que fizer o limite vai me dar a derivada da f. Mas repara que a gente, para a segunda condição, é a gente meio que achar que isso aqui vai dar o f. Então eu já vou deixar subtraindo aqui o f. Tá bom? Eu vou estimar essa conta aqui. Tá? Eu preciso que isso aqui esteja tudo certinho, então eu preciso que esse x mais h esteja dentro do meu intervalo e coisas assim, mas vamos pensar então que deu certo. Bom, na hora que você fez isso, você tem uma igualdade aqui que vai ser longa. Então eu já vou escrever aqui embaixo, senão não vai caber. Vou ter que escrever o que é isso. O que é isso aqui? Isso aqui é baseado nessa expressão que está aqui em cima. Tá bom? Então vamos só tentar já copiar enquanto cabe ainda, né? Então, ó, f de x mais h vai ficar... eu vou deixar esse 1 sobre h para fora aqui, só para não ficar tendo que escrever ele toda hora. Então vai ficar fa, certo? Fa, mais essa integral, só que agora ó, é de x mais h, então antes ia de a até x mais h, então ficou uma coisa esquisita aqui em cima. Lá dentro fica ft dt, certo? Acabei a primeira parte, né? Isso aqui é esse cara, certo? Menos, vou fechar isso aqui, vou deixar o menos 1 sobre h de novo. 1 sobre h, e vou fazer a segunda parte. A segunda parte é aplicar isso aqui de novo, só que para fx. Então isso aqui é copiar exatamente o que está escrito lá em cima, fa mais integral de fa x, agora ft dt. Fecho parênteses e ponho aqui, antes que eu esqueça, esse menos fx aqui, que está aqui para fora. Menos fx. Estamos de boa?
Tá? Só apliquei a definição disso aqui e apliquei a definição disso aqui e deixei o menos 1 sobre h multiplicando. Eu botei um parênteses. Não, esse parênteses está só fechando o h, né? Só ficou feio demais. Até eu tenho padrões estéticos que devem ser seguidos. Vamos colocar aqui uma coisa melhor. Isso. Beleza. Vamos brincar um pouquinho com essa conta, fazendo aqueles truques que a gente tinha lá em cima. Eu vou fazer o seguinte aqui. Para não fazer isso aqui muito rápido, eu vou 1h FA. Vamos fazer. Uma coisa já dá para a gente fazer. Vamos já aproveitar isso que já dá para fazer, só para não ter que escrever tanto. Esse cara corta com esse, certo? Porque tem esse 1h menos 1h, então não precisa mais escrever ele, tá bom? Então agora vamos olhar esse aqui. Esse aqui sobrou esse 1h, mas eu vou inverter isso aqui para ficar o a em cima. Para ficar o a em cima, lembra? Inverter tem que pôr o menos. Então vai ficar menos 1 sobre h integral de x mais h até o a, ft dt, certo? Aqui apareceu o quê? Tem esse menos aqui, vai ficar menos a até x ft dt, certo? E não vamos esquecer do fx que está ali. Ok? Então só usei aquele negocinho de trocar aqui. Dessa passagem, ó, aqui vai de alguma coisa até A e aqui é do A até alguma coisa. Então, essa com essa eu posso simplesmente juntar desse aqui até esse cara aqui em cima. Tudo bem? Então, eu poderia simplesmente escrever que isso aqui é a integral de x mais h até o x, só que tem um menos na frente. Então, eu já vou inverter, eu vou falar que é de x até x mais h. Tá bom? Então, fiz duas passagens aqui de uma vez. Vai ficar 1 sobre h, eu sumi com o sinal, vai ficar integral de x até x mais h. Tá? Só repara, a gente ia ter que isso aqui é de x mais h até x. Tá? Para não escrever isso, e como aqui tem menos e menos, ia ficar menos de x mais h até x. Então eu já tiro o menos, que vai cancelar com o menos que estava fora, e fica de x até xh. ft dt. Ok? E sobrou menos fx. Menos fx, eu vou fazer um truque aqui nele, é um truque sujo. Eu vou multiplicar e dividir por h. Então vai ficar 1 sobre h, igual está aqui, vezes h, para manter a igualdade. E o fx fica lá. Tá bom? Aqui já vai caber nessa linha, então vamos economizar um pouco de espaço. Vai ficar 1 sobre h. Esse cara eu não vou mexer mais, porque já está bom. Beleza? E eu tenho agora que isso aqui... Eu vou trocar esse h por isso... Não, desculpa, eu acabei não escrevendo, que eu tenho que acabar de escrever. ft dt. Aí agora eu vou fazer menos 1 sobre h, e eu vou trocar esse h por essa integral aqui, que a gente fez na outra aula. A gente põe que ela é de x até x mais h, 1 dt. Então é a função constante igual a 1. Se você fizesse isso lá antes, você ia ver que isso aqui vai dar a diferença que tem aqui, que é h, vezes o que está lá dentro. Então isso aqui dá h, que é exatamente o que está aparecendo aqui. E aí eu multiplico isso por f de x. Isso aqui a gente fez na última vez. Tá bom? Para que eu vou fazer isso? Deixa aqui para caber. Eu faço isso porque agora eu consigo simplesmente juntar essa integral com essa. Porque, ó, talvez fazer uma passagem a mais, né? Vai ficar... fx, x mais h. Vamos fazer uma a mais, vai. ft dt, que é a primeira. A segunda, agora, você tem uma constante multiplicando. Lembra, aqui agora, a variável dentro dessa integral é t. Então, o fx é um número. Então, ele pode entrar multiplicando, que é uma coisa que a gente viu lá em cima. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre h. Acho que aqui eu esqueci 1 sobre h, né? 1 sobre h, menos 1 sobre h. Integral de x até x mais h. 1 vezes f de x fica f de x dt. Então aqui cuidado que a variável é o t, então isso aqui entrou como uma constante. Tá bom? Agora eu posso simplesmente juntar essa integral com essa, são duas funções. E isso aqui eu tenho finalmente, vai ficar 1 sobre h, que está multiplicando tudo lá na frente, integral de x até x mais h, f de t, menos f de x, dt. Tudo bem?
Beleza? O que eu vou fazer agora? Vamos pegar esse valor e vamos escrever ele lá em cima, vai? Só porque eu, tá vendo? Eu fiz essa conta aqui, a gente fez e chegou que era isso, tá bom? Então eu vou pegar o quê? Eu vou apagar tudo, toda essa parte aqui da frente, e vou copiar esse valor lá em cima, porque é isso que a gente precisa, só do valor final, né? A gente já fez a resolução, agora vocês já estão convencidos que isso acontece, então eu posso simplesmente copiar aqui para a gente ganhar mais espaço. Então o que a gente tinha no começo era esse cara aqui, ó, que eu apaguei um H, isso aqui, no final a gente viu que deu integral, deixa eu pôr aqui, opa, desculpa, ficou 1 sobre H, 1 sobre H, integral de x até x mais h, certo? F de t menos fx, então menos aqui, dt. Então, coube aqui, beleza? Então guardamos essa informação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fixar um epsilon maior que zero. Fixo um epsilon maior que zero. Lá na minha hipótese, lá em cima, estava escrito que a f era contínua. Então você pega agora uma f contínua. Como a f é contínua, desculpa, não preciso escrever isso. Como a f é contínua, a gente sabe que existe um delta positivo, tal que se o h, nossa, se o módulo do h for menor que delta, então isso aqui, f de x mais h menos f de x, a diferença desses dois vai dar uma resposta pequena. Então vou pôr que esse meu pequeno é y sobre 2. Tá, isso aqui eu só tiro pelo limite. Como o limite disso, quando h tende a zero, esse negócio aqui vai para zero, eu consigo fazer esse negócio. Tudo bem? Então usei a continuidade aqui dela. Então agora se eu pegar um h que satisfaz, tá, o x mais h está no intervalo e satisfaz que ele é menor que esse delta que foi dado por esse epsilon, eu consigo juntar essa equação que a gente fez aqui em cima com essa coisa que eu fiz aqui embaixo. Tá? Então eu vou fazer agora um h que satisfaz essas duas coisas. Tá bom? Na hora que você tem que esse h satisfaz essas duas coisas, vamos olhar isso aqui agora. Eu vou tentar dar uma estimativa para esse módulo aqui. Ó. F de x é esse cara que eu acabei de calcular ali em cima, menos fx. Tem que fechar um parênteses. Sobre h menos fx. Tá bom? Isso aqui vai te dar menor ou igual que o quê? Vai me dar menor ou igual que essa integral aqui. Então vamos já calcular esse troço aqui. Ó. Na hora que você faz, vai dar menor ou igual que esse módulo. Bom, aí como é que você tira do módulo? O 1 sobre h sai assim, certo? A integral, vai ter um módulo, a integral ela é menor ou igual que a integral do módulo, que foi aquela discussão que a gente fez lá no começo. Quer ver onde é que está? Está aqui, ó. Integral do módulo. Módulo integral é menor ou igual que o integral do módulo. Então eu vou colocar esse módulo para dentro, deixando a desigualdade, que é já por isso que eu já coloquei aqui assim. Então isso aqui vai ficar com o módulo lá dentro. Então vai ficar x mais h, módulo do f t menos fx assim dt. Certo? Ok. Agora, esse resultado aqui, ó, a gente fez essa estimativa, a gente sabe que esse cara aqui, se o h está bonitinho, esse cara é menor ou igual que, está sumido aqui, epsilon sobre 2. Então, esse troço todo aqui fica sendo menor ou igual, que é aquela desigualdade que a gente fez para as funções lá em cima. Né? Deixa eu apagar essa parte de baixo que ainda está me atrapalhando. Então, isso aqui eu vou trocar por integral de x até x mais h epsilon sobre 2, certo? Dx. Aqui o comprimento desse negócio é h, então isso aqui vai sair como h vezes isso, então que esse h corta com esse, sobra só epsilon sobre 2, que é menor que epsilon. Então, esse cara aqui é menor que epsilon se você está tomando com o cara que você queria, certo? Tipo, a diferença deles é menor que epsilon. Isso aqui te fala o quê? Quer dizer que se você calcular o limite desse troço aqui, o limite disso, quando h vai para zero, você vai ter que o limite dessa parte é igual a essa aqui, mas isso aqui é o f'. Então você conclui
que f' de x é igual a fx. Opa, que é outro f, o f pequeno, fx, que era o que a gente queria mostrar. Beleza? Então isso dá a nossa primeira igualdade. Tá bom? A primeira implicação. Então o primeiro caso implica o segundo. Vamos agora tentar fazer o outro. Então vamos subir isso aqui. Deixa eu apagar algumas coisas aqui para a gente caber. Então a gente tem agora essas duas coisas aqui. Vamos mostrar agora o lado de baixo implica o lado de cima. Certo? A expressão de baixo implica a expressão de cima. Então agora eu estou supondo que a derivada é isso para qualquer x, e agora a gente tem que mostrar que vale esse cara aí em cima. Tá? Então eu vou começar fazendo o seguinte, considera g, eu vou definir uma g de x, ela vai ser simplesmente a integral de a até x da f de t. dt. Tá bom? Definir assim, beleza? Tendo definido assim, se você olhar, a gente já provou que a primeira implica a segunda. Então, como você tem que essa função acontece isso, a gente tem que a g é diferenciável, foi a expressão que a gente acabou de fazer, e se você fizer a conta, você tem que a g' de x é igual a f de x, para qualquer x que você pegue, certo? Tipo, isso a gente acabou de provar para essa g. Ok. Mas se você olhar, a gente está por hipótese que a f' também a derivada é isso. Ou seja, a derivada f' de x menos g' de x é zero, certo? Ou seja, escrevendo de um jeito mais esperto, a gente tem que a derivada da f é igual a g', a derivada da g. Se elas são iguais, ou digamos, se a diferença desse negócio é zero, quer dizer que a diferença entre essas duas funções é só uma constante. A gente já provou isso aqui. Se você tem uma função cuja derivada é sempre zero, definida no intervalo, a função é a outra mais uma constante. Certo? Bom, mas olha, a g de a eu sei que é zero. Certo? Pela definição dela, está aqui, ó, porque isso aqui até aqui vai de a até a, então esse negócio é zero, e você tem então que isso aqui dá zero. Se você tem esse negócio, na hora que você faz a conta, você já tem que esse g de a é zero, você simplesmente fica tendo que essa tal da constante que elas diferem é simplesmente o quanto que vale f no a, certo? Então você vai ter simplesmente que o f de x é igual a f de a mais g de x. Só que se o g de x você já sabe que é aquela coisa lá, então você já tem que isso aqui é f de a mais a integral de a até x f de t dt. Que é o que a gente queria mostrar. Então isso aqui encerra a demonstração desse teorema. Tá bom? Uma coisa só que eu acho que é melhor a gente comentar antes de fechar é o seguinte, aqui aparece esse A e parece que é muito importante você decidir quem que é esse A. Esse A não tem nenhuma importância, tá bom? Se você conseguir esse caso aqui de baixo, qualquer Azinho que você pegar funciona. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer Azinho que você tiver funciona lá no intervalo. Porque se você olhar, você vai ter o seguinte, vamos supor que então está valendo um Azinho. Então você vai ter que o fx, né, ele é igual a fazinho mais a integral do a até x ft dt, certo? Escolhe um outro ponto qualquer, vamos pensar que seja um c. Se você escrever esse c, você vai ter o quê? Você vai ter fa mais... eu vou quebrar nesse c que eu estou falando. Peguei esse C a mais. Então, para quebrar, eu vou do A até o C, ft dt, mais integral de C até x, né, para manter isso aqui, ft dt. Se você não entendeu o que eu fiz, olha que essa expressão aqui é igual a de cima. Tá bom?
aquela coisa que a gente fez. Ó, colei esse com esse. Tudo bem? Só que, repara que agora a gente tem, você consegue usar essa parte aqui para fazer a implicação que você tinha antes, né? Do tipo, o que, que a implicação que te fazia antes fala? Que esse cara aqui é simplesmente, deixa o FA parado, isso aqui vai dar FA, desculpa, isso aqui vai dar F de C menos F de A. Usando a implicação que a gente acabou de provar, certo? Para esse cara aqui. E deixa esse parado. Aí agora você cancela esse com esse, né? E sobrou o quê? Sobrou FC mais a integral de C até x ft dt. Se você olhar lá em cima, a gente começou que o fx era igual a fa de a até x, a integral. A gente trocou simplesmente para a mesma coisa que é de fc depois de c até x. Então, tipo, não interessa meio que você põe, contanto que esse cara e esse aqui sejam o mesmo, estejam lá no intervalo, tá certa a expressão. Tá bom? Por causa dessa igualdade que a gente fez. Beleza? Então, nos próximos a gente vai usar bastante esse resultado, que é basicamente você consegue calcular a integral baseado se você souber quem que é uma primitiva da função, que a gente vai definir isso direitinho, mas nada mais é que uma função cuja derivada dá a original que você tinha. Beleza? Então é isso por enquanto.